Olá, crianças, bom dia. Vamos dar início a mais uma semana de estudo. Vamos fazer a nossa oração, rezar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Criança, a nossa aula de hoje o assunto é produção de texto. A gente hoje vai estudar um pouco sobre produção de texto, como produzir um texto, certo? A professora vai explicar passo a passo para vocês como produzir um texto, prestando bem atenção na explicação que a tia Cláudia vai explicar para vocês. No texto, a gente vai precisar usar o título, certo? Quando você pensa em contar uma historinha, você já imagina logo o tema, que é o título. Outra coisa, na história você vai precisar de quê? Dos personagens. Quais são? Se não, dá nome a eles e dizer quem são. Você também vai fazer o quê? Vai dizer o lugar aonde acontece essa historinha, certo? O problema, a historinha vai ter o problema, identificar e a solução. Por exemplo, eu criei uma historinha falando de Magali. Magali ganhou um cachorro. Ela não pode ficar com esse cachorro. Qual foi o problema? Que ela não pode ficar com esse cachorro. Esse foi o problema. Então a gente vai criar a solução para o problema, que é a Magali não poder ficar com o cachorro. Entenderam como é? Na história eu vou precisar do título, dos personagens, quem são os personagens, dar nome a eles, o lugar aonde acontece a história, o problema que está acontecendo e identificar o problema e dar solução para o problema, que foi esse exemplo que a tia Cláudia citou. Que a Magali tinha ganhado um cachorro, mas ela não pode ficar com esse cachorro. Então, esse aí foi o problema e a gente vai criar a solução para o problema da Magali. Atenção! Na produção de texto tem 3 bloquinhos. Parágrafo, letra maiúscula, pontuação, ponto de interrogação, esse pontinho aqui, que vocês ainda lembram? Fazendo a pergunta, o pontinho final para afirmativa ou negativa, exclamação para admirar e o travessão para o uso da fala, certo? Então, a gente vai explorar mais um pouco sobre a produção e vocês vão prestar bem atenção, vão ver que não é nada difícil, é bem fácil, é só ter mais atenção que faz uma produçãozinha perfeita, sabe? Uma história maravilhosa, certo? O tema da nossa aula foi produção textual. Então, a tia Cláudia vai explorar essa produção textual, colocando passo a passo para vocês poderem compreender e fazer uma bela história. Roteiro para produção textual. Vamos ver como é esse roteiro. A história pode começar assim. Aqui é o início da história, crianças. Você pode iniciar a história. Era uma vez, certo dia, um dia, numa manhã, certa noite, um belo dia, numa festa. Esse aqui é o início de uma historinha que a gente queira criar, certo? A história pode começar assim. Aí,
Então aqui os temazinhos de como a gente poder começar uma história, certo? O meio da história, ó. No meio da história pode conter. Então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí, depois de. Esses é o meio da história. Eu mostrei o início, agora estou mostrando o meio. Você pode escolher dessas frases aqui para começar a fazer o segundo parágrafo, que é o meio da história. No final da história pode ser usado. Foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, assim, nesse caso. Esse aqui é o final da história, certo? A gente pode iniciar o final da história, o último parágrafo, com foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, assim, nesse caso. Pois olha, crianças, vamos reforçar mais uma vez a produção textual. Aqui está o roteiro para uma produção textual. Início, meio e fim. A história pode começar assim. Isso é o início. Era uma vez, certo dia, um dia, numa manhã, certa noite, um belo dia, numa festa. Isso é o início da história. No meio da história pode conter. Então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí, depois de. No final da história pode ser usado. Foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, assim, nesse caso, certo? Aí, a gente observando esse roteiro de início, meio e fim, a gente faz uma historinha bacana, certo? Porque, um exemplo, era uma vez, aí você dá continuidade, era uma vez um menino que gostava de brincar com os seus amigos, ou você pode começar, certo dia, um menino saiu para brincar, ou um dia, numa manhã de sol. Aí daí você começa a escrever a historinha. Quando você concluir aqui a fala do início, aí você vem para o meio. Aí você vai começar, lembrando que começa com o parágrafo. O início, a primeira letra do parágrafo, letra maiúscula. Eu faço o parágrafo, era uma vez, ou certo dia, ou um dia, numa manhã. Eu tenho que iniciar com um parágrafo. E esse parágrafo é letra maiúscula. No meio, então, de repente, quando, em seguida, eu também tenho que iniciar com letra maiúscula. No fim da história, eu também tenho que fazer esse parágrafo iniciando com letra maiúscula. E lembrando, novamente, as pontuações que tem na história. O ponto de interrogação fazendo a pergunta, exclamação admirando, o final afirmativa ou negativo. E o travessão é o uso da fala, certo? Ficou compreendido para vocês como produzir uma historinha? Crianças, agora vocês vão fazer uma atividadezinha, que é uma produção de texto, certo? Baseado na explicação que foi dada a vocês, que foi esse roteirozinho que foi feito, com o início, com o meio e o fim. Agora vocês vão produzir a historinha. Ó, a historinha é de uns animais.
Os animais abaixo estão sendo expulsos de seu habitat natural, a floresta. Escreva uma história em que você descreverá o porquê disso está acontecendo e de que forma os animais podem ser salvos. Não esqueça de dar um título ao seu texto e nem dar pontuação, certo? Que foi o que a tia Cláudia explicou para vocês. A pontuação, que foi o ponto de interrogação, ponto final, exclamação, travessão e o problema. A tia Cláudia não deu o exemplo da Magali, que a Magali tinha criado um cachorro, mas ela não podia ficar com esse cachorro. O problema é que Magali não podia, ela não podia ficar com o cachorro. E tinha que ter uma solução para o problema da Magali, porque ela queria ficar com o cachorro, mas ela não podia. Então tem que ter a solução para o problema da Magali. É a mesma coisa da produçãozinha de texto de vocês. Vai ter os animais assim aqui e vocês vão descrever o porquê disso está acontecendo e de que forma os animais podem ser salvos, certo? E não vai esquecer de dar o título a essa história e nem da pontuação. Ficou compreendido para vocês? Eu acredito que com a explicação, com o roteiro da produção textual, que é o que está aqui no quadro, vocês irão fazer essa atividade perfeita, certo? Com os parágrafozinhos, começando com letra maiúscula, fazendo uma atividade bem bacana, certo? E a tia Cláudia também vai colocar uma atividadezinha de produção para casa, para vocês produzirem em casa. Essa atividadezinha para casa, ela vai ser diferente dessa daqui. Vai ter um quadro, nesse quadro vai ter as palavras e vocês irão completar a história com as palavras que estão no quadro, certo? Vocês irão ler e encaixar as palavrinhas que estão lá no quadro dentro da história para poder formar a história. Essa é a atividade de casa. E essa que a tia Cláudia falou dos animais é atividade de classe, certo?